Covid-19 mudou a rotina do mundo. É claro, as pessoas deixaram de fazer algumas atividades corriqueiras, como, por exemplo, acompanhamento de um tratamento médico. É lógico que as pessoas têm um medo justificado, mas é preciso manter a saúde em dia. Por isso, o Conversa Pública de hoje vai falar com a doutora Jussara Monteiro Vaz, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Doutora Jussara, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. O prazer é todo meu. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado, doutor. O prazer é nosso. A gente sabe que o receio de sair de casa por conta da pandemia, a necessidade desse isolamento social é totalmente justificada, mas não dá para abandonar um tratamento médico, não é mesmo? Não, não dá. Há certas doenças, como o câncer, que precisam ter um acompanhamento de perto, não só o tratamento oncológico, mas outros tratamentos afins, né? Então, quando ele pede, por exemplo, quando é solicitado fazer alguns tipos de exame, então são feitos esses exames com o devido agendamento e o paciente deve ir. Então, controles de laboratório, exames de sangue, de imagem. Então, essas coisas a gente não pode deixar, não pode abrir mão. Eles devem ser feitos e cardiologia, os hipertensos, os diabéticos, que devem ir aos clínicos. Esse acompanhamento deve ser feito de perto mesmo, regularmente. A gente sabe que, é claro, tem esse medo de sair de casa, mas os pacientes têm que procurar uma forma de entrar em contato com seus médicos, né? O que a senhora tem visto hoje como ferramentas que podem ajudar nessa aproximação do paciente com o médico, mesmo com a necessidade de isolamento social? Então, a gente vê, por exemplo, a telemedicina, que é uma das estratégias hoje para atender remotamente. Quer dizer, apesar de não ser presencial, não deixa de ser real, né? Então, o médico está atendendo a paciente de uma forma virtual, através do computador. O paciente diz os seus sintomas, diz os seus temores, as suas reações, e o médico responde às inquietações e às dificuldades do paciente. Essa é uma ferramenta muito boa, a telemedicina, como também alguns serviços com agendamento prévio. Então, não é livre demanda. Você não pode chegar lá, eu vim atender. Não, mas agenda antes, e a gente tem usado muito telefone, muito WhatsApp, muito e-mail, para a gente poder fazer esse atendimento de uma forma total, completa, e atender a todo mundo as suas necessidades dentro da limitação que a gente tem no mundo de hoje. É um mundo de outras dificuldades. Enquanto a gente está com a pandemia, a gente tem que ter cuidado que nós estamos num mundo diferente. E esse diferente não significa isolado, significa cuidadoso. Então, a gente tem que ter bom senso, cuidado, sem abrir mão de algumas coisas que a própria medicina não abre mão, que é o cuidado com o paciente crônico. Esses pacientes que precisam ter o seu acesso, a sua conversa com o médico. Por exemplo, pré-natal, grávida. A grávida precisa ir para o pré-natal, precisa agendar, mesmo serviço público, mesmo serviço de ambulatório, estão funcionando normalmente o pré-natal. Então, não pode deixar de fazer o pré-natal, né? É para a saúde dela e para a saúde do bebê. Então, mesmo na pandemia, esses serviços precisam estar abertos e a população precisa ir. E, doutora, a gente sabe que a telemedicina não é exatamente uma novidade, mas ela ganhou ainda mais espaço justamente por essa necessidade de fazer o atendimento à distância. Agora, evidentemente, como a senhora já começou a falar, ela tem suas limitações, porque nem todo tipo de atendimento pode ser feito à distância. Algumas especialidades ainda não podem estar dentro dessa telemedicina, mas outras sim. Então, por exemplo, a geriatria, a clínica médica, se você não tem uma necessidade de exame físico presencial, você pode falar os seus sintomas ou remédio, dúvidas, tirar dúvida de remédio, de reações, o tipo de remédio que você deve tomar. Tem gente que começa um tipo de tratamento e para. Aí tem dúvida se deve continuar ou não, porque parou.
se está fazendo efeito ou não. Então, esses tipos de dúvida, que são muito comuns, né? E que o médico não precisa estar tocando, né, examinando, mas tirando a dúvida, é completamente natural se fazer hoje a telemedicina. Algumas especialidades, algumas coisas não, que você tem que auscultar, você tem que fazer um eletro, então aí não tem como fazer pela telemedicina. A senhora acredita que no período pós-pandemia a telemedicina é uma ferramenta que vai continuar sendo usada pelos médicos, claro, de auxiliar, por exemplo? Com certeza, com certeza. A pandemia veio nos mostrar quão ilimitadas são as nossas possibilidades, né? Então, a gente tem o mundo vai ser diferente, está sendo diferente antes e pós-pandemia, né? A pandemia veio mostrar possibilidades e também as limitações, o que a gente não pode fazer, mas o que a gente pode fazer ainda dentro da pandemia. Pós-pandemia, quando tudo acabar, e se Deus quiser vai acontecer, a gente crê que algumas coisas podem ser completamente dispensáveis. E dentro dessas coisas, dessas atribuições que a gente sabe que podem ser descartáveis, não só em nível de compras, de shoppings, que é completamente dispensável, na medicina há coisas que são dispensáveis, né? Então, eu dei um exemplo, por exemplo, de dúvidas, né? Dúvidas quanto à posologia, como é que usa o remédio, dúvidas quanto à sintomatologia, coisas leves que você pode conversar com o paciente, tirar dúvidas, a psicologia mesmo. Muitas agora consultas psiquiátricas, psicológicas, estão sendo desenvolvidas com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, e com certeza agora serão mais dinamizadas pós-pandemia, porque a gente vê que a gente pode consultar uma pessoa sem ela precisar sair de casa, sem ela ter que pagar uma passagem, sem ter que marcar, ficar esperando, né? Porque tem um horário certo ali no computador, lá na internet. Então, eu acho que o mundo pós-pandemia vai ficar um mundo mais fácil, mais ágil, menos complicado e mais simples. Eu acho que a simplicidade chegou às nossas vidas. Eu acho que é simples porque, apesar de não estar universalizada, e a gente espera que fique, né, a internet, mas todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem um celular, então todo mundo tem um WhatsApp, e a partir disso aí, a ideia das promoções, dos programas governamentais, é facilitar cada vez mais a, a adesão de pessoas, de mais pessoas, ao mundo digital. A senhora, como obstetra, como mastologista, a senhora lida muito com pacientes com câncer. E é um tipo de acompanhamento que precisa ser feito presencialmente. Eu tenho alguns dados aqui, que em abril, por exemplo, 70% das cirurgias oncológicas, né, cirurgias relacionadas ao câncer, foram adiadas. O que isso significa em termos de saúde coletiva, doutora? Pois é uma catástrofe. É uma catástrofe em termos de câncer, porque o câncer é uma doença que tem como característica a progressão. Então, a gente não sabe o comportamento de um câncer de mama, de um câncer de próstata, de um câncer de pele, de um câncer no sangue, um câncer de pulmão. Então, a gente sabe que a característica do câncer é ele progredir. E é muito sério, porque há pacientes que ficaram numa fila e a gente espera que isso não tenha acontecido, mas há essa possibilidade de mudar o estadiamento. Então, uma fila cirúrgica, se o paciente tem um câncer, um tipo de câncer extremamente agressivo, que progride rapidamente, se ele for atendido muitos meses depois, pode ser que o tempo dele cirúrgico tenha se esgotado. E uma ferramenta importante no tratamento do câncer, que é a cirurgia, dependendo do tipo de evolução do câncer, ele não pode mais ser feito. Então, isso foi uma catástrofe, tem sido uma preocupação. Os hospitais de câncer que atendem câncer teve um período máximo da curva e que teve que suspender tudo, porque também não adiantava você operar de câncer
e a pessoa morrer de Covid. Nós tivemos no hospital que eu trabalho uma situação dessa, uma paciente que sangrava muito, uma emergência, e ela tinha tomado mais de 7 bolsas de sangue, o sangramento não parava, não parava, e a gente teve que emergencialmente intervir, e ela ficou bem, foi para o CTI, mas ela adquiriu Covid no CTI e ela faleceu. Então, é uma situação muito difícil, e o governo suspendeu qualquer tipo de intervenção na curva, no alto, no pico da doença, né, que foi abril, maio e junho já vem descendo. Agora nós estamos na descida aqui no nosso estado e, graças a Deus, a gente tem conseguido operar, tem conseguido chamar os pacientes, mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que a paciente não fica sem atendimento, porque há certos tipos de câncer que você não consegue operar imediatamente, mas você pode usar um recurso chamado quimioterapia neoadjuvante, que é uma quimioterapia que você faz enquanto espera a cirurgia. Então, é um tratamento que vai diminuir o câncer, vai conter o câncer, o tumor, até ele poder ser retirado. E isso tem sido de grande valia nesse período de espera por uma cirurgia. A senhora, dentro do universo dos seus pacientes, do seu consultório, a senhora tem percebido realmente esse distanciamento dos pacientes, às vezes deixando realmente para voltar a fazer esse acompanhamento no futuro, talvez depois que a gente encontre uma vacina para a Covid-19, ou a senhora está sentindo que o movimento nos seus consultórios tem sido normal, mesmo durante essa época? Na medicina privada, alguns consultórios, realmente, os pacientes sumiram, porque era só uma questão de controle anual, e aí, quer dizer, se você não pode fazer um exame agora, que não é de vida ou morte, a pessoa posterga e é naturalmente compreensível, né? Na minha experiência do privado, eu não tive problema de paciente ter desaparecido, né? Elas vieram, a gente diminuiu, a gente fez uma estratégia de marcação para não ter aglomeração e a gente continuou. No hospital que eu trabalho, o hospital telefona, então tem um contato telefônico, então as pacientes são chamadas. É claro que várias pessoas não quiseram ir. Então, é uma coisa que as pessoas ficaram temerosas e é compreensível, né? Foi chamada, foi avisado e algumas não responderam, não foram. Mas agora a gente sente que as coisas estão chegando de volta ao lugar, a gente já está agendando as cirurgias e não pode misturar muitas clínicas, muitas pessoas juntas, né? Muitos especialistas operando várias coisas ao mesmo tempo, não, porque isso pode aumentar a propagação do vírus. Mas nós temos conseguido. Agora, tem cirurgia que é eletiva, né? Eu vou dar um exemplo. Na minha área, a pessoa não tem câncer, ela tem uma queda da bexiga. Então, a cirurgia dela é o quê? Um perineoplastia. Ela não vai operar agora, e ela nem deve operar, e nem deve ficar preocupada, porque eu sei que é uma situação difícil, ruim, a pessoa sentir uma sensação de que alguma coisa está pesando na vagina, alguma coisa está, né, fora do lugar. As pacientes falam, eu sinto como se fosse uma bola, e é uma sensação ruim, eu sei disso, mas a gente tem que lembrar que não é urgência, nem é emergência. Então, é o que a gente chama de cirurgia eletiva. Então, pode esperar. Então, essas pacientes podem esperar e a minha palavra é que faça exercício físico, existem alguns exercícios de fisioterapia urológica, mas operar agora, nessa época, não, porque não tem porquê, né? É uma cirurgia que pode ser postergada, o que não acontece, por exemplo, no câncer de mama, no câncer de ovário, né? No câncer de útero, que tem que ser operada. Bom, as mulheres, de forma geral, elas estão suscetíveis a uma série de problemas de saúde, né? A senhora que trabalha diretamente com mulheres como obstetra, como ginecologista, a senhora sabe que as mulheres, em geral, têm algumas dificuldades também, precisam fazer um acompanhamento mais próximo ao médico, né? Como é que a senhora está sentindo essa relação durante esse período?
Então, essas pacientes, por exemplo, na área da obstetrícia, elas continuam indo. Normalmente, que o pré-natal é mensal, uma vez por mês, e próximo ao parto, fica de 15 em 15 dias, às vezes até toda semana. Então, isso aí não tem jeito, vai, e com todo cuidado, porque são pacientes consideradas de risco, porque são grávidas, né? Mas elas precisam ir, porque precisa saber como está o neném, precisa auscultar o bebê, medir a barriga, ver se está tudo bem, né? E bebê não espera. Parto é parto e vamos nessa, né? Então, não tem como, a gente toma todos os cuidados, mas na obstetrícia não tem jeito, tem que continuar indo. Nos cuidados ginecológicos, nos exames, então, a gente sugere isso. Se você não tem nenhum sangramento, né, alguma coisa aguda que possa esperar, então, sempre a sugestão é que você espere um pouco, diminuir. Agora a gente está voltando, assim, a uma normalidade, entre aspas, que não é normalidade, porque o mundo não será mais o mesmo. A gente vai ter que usar sempre máscara agora, até sair a vacina. A gente vai ter que lavar as mãos, a gente vai ter que evitar aglomeração. Então, se você sabe que é pegar um ônibus cheio, que as pessoas estão indo trabalhar, e você vai lá fazer um preventivo, não está sentindo nada, só porque é uma coisa regular, eu sugiro a você que espere mais um pouco. A gente está falando muito sobre o paciente, essa dificuldade que o paciente tem tido de ir fazer seu tratamento, seu acompanhamento médico, mas eu queria ver também o outro lado, né? Como é que a senhora, como médica, está lidando com essa necessidade de isolamento social? Então, já há quase 6 meses, uns 5 meses que eu não vejo minha mãe, né? Não vejo assim, de tocar, de abraçar, né, de beijar. Isso é muito triste. A minha irmã também, o meu irmão. A gente tinha uma aniversário da família, né? Minha família não é do Rio de Janeiro, é do interior. E a gente tentou fazer virtualmente, mas é muito ruim, né? É muito ruim. A gente faz porque o que a gente tem agora, né? Cada um que lute pelo que está acontecendo, mas realmente é muito difícil. Agora, na igreja também é uma coisa difícil também, né? Porque a gente está totalmente online. Quando igreja significa comunhão, abraçar, beijar, né? E a gente não pode fazer isso. E no meu trabalho, a gente tem essa coisa também de não cumprimentar mais o paciente, só fazer oi, como vai, tudo bem, né? Tudo de máscara. Você não sabe se ele está rindo, se não está rindo, né? Porque a máscara esconde a coisa mais bonita que a gente tem, que é o sorriso, né? Então, agora tem que descobrir a linguagem do olhar, né? Como é que a pessoa está, só pelo olhar. Mas a gente, no hospital, a gente tem uns cuidados agora redobrados, né? No atendimento, no hospital, mesmo no ambulatório, a gente não usa mais EPI, né? Que é aquele equipamento de proteção individual com face shield, né? Não mais, em ambulatório não, mas na enfermaria, se tem Covid, sim, né? Algum tempo no nosso hospital, quando foram suspensas cirurgias, todos os cirurgiões ficaram no que a gente chama de covidário, que é enfermaria com Covid. Então, a gente ficou 12 meses, 12 horas no plantão, atendendo Covid. E aí era interessante porque a gente ficava igual um astronauta, né? E aí a gente conversava com o paciente, auscultava o paciente, mas tudo assim, muito protegido, a gente se protegendo e protegendo ele também, né? Porque ele estava numa fase crítica e não crítica, né? Ou tinha alta ou ia para o CTI. Então, foi uma experiência muito interessante para a minha vida. Eu tive a oportunidade de filmar as pessoas falando, e a gente cantava, algumas coisas assim que a gente não podia fazer, então com o celular, e eu conseguia mandar essas imagens para os familiares, já que eles não podiam estar ali, eu podia estar, então eu era os olhos e os ouvidos dos familiares. Isso foi muito legal para mim, foi uma experiência assim, apesar de triste, porque a gente perde alguns pacientes, né? Teve muitas alegrias, né? A gente teve muitas altas, e essa questão de contato com o paciente e colocar a família falando através do seu telefone, do seu celular, para ele poder ouvir. Então, eu me senti assim, muito útil, entendeu?
no covidário, né? Apesar de não ser médica clínica, eu virei clínica da noite para o dia, e foi uma experiência, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Doutora, a gente sabe que durante o isolamento social as pessoas estão começando a desenvolver outros problemas, né? Por exemplo, ansiedade, muita gente acaba tentando cuidar dessa ansiedade partindo para comer guloseimas, má alimentação. Muitas pessoas recorrem também a bebidas alcoólicas. A gente sabe que durante esse período de estresse, atividades lúdicas também são muito importantes. E aí a gente sabe que a senhora também, eu não coloquei entre as suas especialidades, mas a senhora também é musicista, né? É regente de coro na igreja. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas atividades também como uma forma de aliviar toda essa tensão, essa dificuldade que as pessoas estão tendo por conta do estresse da pandemia, isolamento social, todas as dificuldades, com tanta coisa ruim que infelizmente está acontecendo neste momento. É uma coisa que pegou a gente de surpresa, puxou o tapete, empurrou a gente para dentro de casa, né? E diz assim, fica aí, né? O vírus fez exatamente isso, e se você não fizer assim, você vai ser responsável por várias mortes, inclusive da sua família. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a quarentena não é cruel, ao contrário, ela é salutar, você está reservando a sua família. Eu me lembro de uma passagem de Êxodo, quando a família ficou junta e passava o sangue do cordeiro na porta, enquanto o espírito da morte passava e não atingia as pessoas. Então, eu sei que é uma alusão do Velho Testamento, mas eu fiquei pensando que quarentena é mais ou menos isso, né? O vírus está lá fora e a gente está tentando ficar junto para preservar a família, a saúde familiar, e é uma oportunidade ímpar. Eu sei que as pesquisas, infelizmente, mostram que aumentou muito a violência doméstica, a violência contra a criança, a violência contra a mulher. Isso é uma fatalidade, quando nós devemos, nessa quarentena, abstrair os pontos negativos e aproveitar a convivência para a gente se conhecer melhor, para a gente desenvolver o que há de melhor na gente. E isso é uma parte muito importante da vida familiar, porque a gente, como diz o pensador, o outro nos escapa, né? A gente acha que conhece todo mundo, que está todo mundo na palma da mão, e não é verdade, né? A gente tem as nossas diferenças, e o tempo é tão ínfimo quando a gente está rolando lá fora. Agora, quando a gente ficou juntos, a gente vai ficar a brigar, né? A gente tem que aproveitar. Então, uma das partes mais importantes é isso, é você fazer jogos com a família, brincar, fazer adivinhação. Tem tanta coisa boa, né? Tem a música que quem tem instrumento musical está na hora de desenvolver. E dons culinários, eu acho isso muito legal. Tem gente que está engordando, mas tem gente que está emagrecendo. Eu encontrei várias pessoas depois agora, quando diminuiu a curva agora, né, ascendente da doença, e que emagreceram. Eu fiquei assim, impressionada, falei, pô, parabéns. Ele falou, você nem sabe. Comecei a pesquisar na internet coisas que eu podia fazer, algumas coisas alternativas, receitas, e olha que deu certo. Então, nada é tão ruim, né? Mas eu acho que a quarentena nos faz isso. Além de preservar a nossa saúde, da nossa família, a gente precisa ser responsável pela saúde mental, emocional e espiritual da nossa família. Eu quero agradecer muito a senhora por sua participação aqui no Conversa Pública. A gente está chegando no final do programa de hoje. E eu quero também dizer que esse agradecimento à senhora, que ele seja replicado para todos os médicos que estão nessa linha de frente da batalha contra o coronavírus, ajudando as pessoas desde aconselhamento, tratamentos que são contínuos e também as pessoas que estão sofrendo diretamente com essa doença. Muito obrigado por a senhora, como médica, como cidadã e pela participação, claro, aqui no Conversa Pública. O prazer é todo meu, um privilégio poder falar para vocês. E a minha palavra final é isso. Lembre-se que se seu barco não tem piloto, coloca Jesus como piloto do seu barco, porque ele deve ser Senhor, Salvador, ele está com a gente, está interessado na nossa saúde, na preservação da nossa integridade, da nossa família, e não há melhor momento de se aproximar de Jesus como nessa quarentena, que a gente tem mais tempo para pensar, né, no Cristo que morreu por nós, que vive por nós,
que ressuscitou e é o grande Consolador e Senhor da nossa vida. Bom, com essa bela e sábia mensagem, então, a gente encerra a conversa pública de hoje. Obrigado por sua presença aqui, por sua participação e por acompanhar esse bate-papo. A gente se vê numa próxima edição. Grande abraço, até lá.